Bom dia, irmãos. Irmãs, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Vamos ler Hebreus capítulo 9. Tem todo um contexto aqui, mas eu queria só ler os últimos versículos, a partir do versículo 22 até o finalzinho aí, 28. Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes como sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Eu queria, não estou aqui para fazer nenhum julgamento com relação a alguns fatos, algumas falas, né? Algumas coisas que eu ouvi nesses últimos dias, porque a gente não conhece os bastidores, né? Da nossa história, nem da história desse mundo de uma maneira completa, né? A gente conhece o que a palavra de Deus nos revela, né? E eu queria usar alguma coisa que eu, sem uma crítica, mas alguma coisa que eu tenho ouvido nessa semana, rodou até entre nós aqui, entre os irmãos, e eu fiquei pensando nisso. Acho que isso é um momento como esse, eu acho que é adequado para a gente pensar sobre isso. É que eu ouvi um áudio nessa semana, né, os irmãos devem ter ouvido, de uma pessoa falando dessa situação lá no Rio Grande do Sul, lá no Sul, lá em Porto Alegre, né? E a forma como se colocam as coisas, né? Dá a entender que há um julgamento de Deus sobre os pecados, sobre as situações que estão acontecendo ali, de idolatria, de uma mornidão espiritual, né, de um esfriamento, né, em alguns sentidos espiritual de muitos irmãos. E eu fiquei pensando nisso, porque essas coisas, nós não sabemos se é, se não é, né, na minha percepção, no meu pensamento, na maneira como eu enxergo a palavra de Deus, né, eu diria que, para mim, pelo menos, fica um pouco confuso eu pensar nisso como um julgamento de Deus sobre pecados, sobre situações, né? Porque, para mim, né, duas coisas elas teriam que acontecer. A primeira é que os irmãos deveriam ser livrados, os irmãos fiéis, aquelas pessoas que conhecem o Senhor, como aconteceu ali com Ló, em Sodoma, né? Essa situação deveria acontecer. E a segunda coisa é que esse julgamento teria que vir sobre toda a face da terra, né? Minas Gerais deveria estar debaixo de águas, né? O Amazonas e todo o Brasil e todo esse mundo deveria estar, porque não há diferença. Eu fiquei pensando, lembrando, né, quando o Senhor Jesus fala para aquelas pessoas ali, né? Vocês acham que vocês são melhores do que aqueles cujo sangue foi misturado no sacrifício lá, né? Ou aqueles 18 que caiu sobre eles a torre de Siloé? Vocês acham que são melhores do que eles? Vocês acham que, né, porque isso não aconteceu com vocês, vocês estão numa situação melhor? O fato para mim, irmãos, e aí eu fiquei considerando sobre isso, fiquei pensando, né, espero ser claro para os irmãos com relação ao que eu penso, né, que não é absolutamente, né, não deve ser, os irmãos não devem pegar isso como ideia final, mas devem considerar, é que o sacrifício, é que o castigo sobre o pecado já aconteceu, sobre o pecado de toda a humanidade. Todos nós tivemos os nossos pecados julgados em Cristo Jesus.
toda a humanidade. Não há diferença entre qualquer um de nós aqui, né, e Hitler, por exemplo, no que diz respeito à necessidade da salvação pela graça de Deus. Ou qualquer outra pessoa amada desse mundo, né? Todos os nossos pecados já foram julgados em Cristo Jesus. O Senhor Jesus foi flagelado. Ele realmente teve a sua carne, né, como homem, como ser humano, ele foi totalmente destruído na sua estrutura, né, por causa dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Esse é o fato final. Esse é o julgamento final de Deus sobre o pecado. Então, não podemos dizer que Deus hoje está trazendo algum tipo de situação a este mundo para julgar os pecados, né? Nós vamos chegar nisso, nós vamos pensar, meditar sobre essa situação. Haverá um dia em que todo esse mundo será assim, julgado, mas não por causa dos pecados ou por causa do pecado, mas porque não creram naquele que pagou os pecados. Essa é a questão. Então, a confusão que na minha mente existe é porque Deus deveria trazer julgamento, então, se for uma questão de não andar de uma maneira adequada, de às vezes estar morno, de às vezes ter pecado, sobre todos nós. Todos nós. Então nós andaríamos na corda bamba, né? Nós andaríamos nessa situação. Poxa, se eu vacilar um pouquinho, Deus vai trazer juízo imediato sobre a minha vida, né? É claro, é óbvio que quando nós não permanecemos em Cristo, né, a nossa vida ela afunda. Nós sabemos disso. Nós sabemos disso. Mas, irmãos e irmãs, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Os nossos pecados foram pagos em Cristo Jesus. Então não pensemos que a situação lá em Porto Alegre é uma situação para pessoas muito más, pessoas muito corruptas, pessoas que não estão andando, né? Aí cristãos que não estão andando corretamente, não estão andando de maneira adequada, e Deus então trouxe aquela situação para que eles fossem punidos pelos pecados. Porque o que aconteceu com Cristo foi definitivo, foi final. Nós somos salvos porque o Senhor Jesus padeceu pelos nossos pecados. Ele foi moído pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. Não tentemos colocar qualquer outro tipo de julgamento que possa salvar, que possa limpar, que possa fazer qualquer coisa, a não ser o julgamento que veio em Cristo Jesus. Não existe outra situação, criatura ou ambiente que possa levar os nossos pecados, que possa nos salvar da ira vindoura, a não ser aquilo que aconteceu em Jesus Cristo e a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Começamos de uma maneira sutil e às vezes desapercebida a pensar que algumas coisas elas têm que acontecer conosco porque nós às vezes não andamos corretamente. O que deve acontecer conosco é nos voltarmos para Cristo. O que deve acontecer conosco é nós ficarmos cientes de que o que nós precisamos e o que aconteceu para nos salvar dos nossos pecados foi o nosso Senhor Jesus ter morrido por nós e ressuscitado por nós. Essa é a questão. Essa é a verdade bíblica. Então, o que aconteceu com o sul do Brasil? Eu não sei dizer para os irmãos, nós não sabemos, nós não podemos afirmar absolutamente nada. Mas essa situação, pelo menos para mim, eu creio que não é. De que Deus veio trazer um julgamento por causa dos pecados, né? E aí eu confesso para os irmãos, né? A gente ficou sabendo aí de irmãos que estão em necessidade, que sofreram, né? Então, como é que a gente consegue colocar essas coisas juntas? O fato é que a natureza geme com dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Quando o Senhor Jesus vier, todas as coisas elas vão se encaixar e vão funcionar perfeitamente, porque haverá novos céus e nova terra. Quando o Senhor Jesus vier, essas coisas serão organizadas novamente. Elas não estão desorganizadas porque Deus perdeu o controle.
Elas estão desorganizadas porque o homem permitiu que o pecado entrasse no mundo, né, ao se rebelar contra Deus, ao fazer aquilo que era contrário à vontade de Deus. Fez com que toda a natureza mergulhasse no caos. E a natureza geme. E nós que estamos vivendo na natureza, os irmãos também colocaram aí no grupo aquela carta, né? Quem são os cristãos, né? Quem são essas pessoas? Nós não somos pessoas que vivemos numa bolha, né? Vivemos numa situação em que as coisas não nos afligem. Muito pelo contrário, irmãos. Nós estamos aí, e se agora acontecer uma catástrofe como essa que aconteceu no Rio Grande do Sul, muitos de nós serão afetados. Ah, é porque Deus é mau, porque Deus perdeu o controle, porque nada, absolutamente nada disso, irmãos. É porque nós estamos, nesse momento, né, junto com toda a humanidade, no mundo que jaz no maligno. Um mundo que está debaixo de trevas, do qual seremos livrados, e estamos sendo livrados pela vida de Cristo. E seremos livrados de uma maneira final, quando nosso Senhor Jesus ele se manifestar para esse mundo. Então, não sei se ficou claro para os irmãos, mas eu acho que essas coisas sutis, elas tendem a começar a fazer com que a gente diminua a obra de Cristo e comece a pensar que algumas coisas devem ser adicionadas à obra de Cristo. Algumas coisas precisam ser adicionadas. Então, se uma pessoa está passando necessidade, um cristão fiel está passando necessidade, nós imediatamente julgamos que é uma pessoa que está vivendo em pecado. Se o cristão fiel tem um infarto ou é atropelado e morre, nós imediatamente começamos a pensar que aquela pessoa ela estava debaixo de alguma situação de pecado. Aquela pessoa estava andando de maneira inadequada. Não, irmãos, não. Não façamos tais julgamentos. Nós precisamos voltar para essa obra consumada de Cristo. Porque a obra consumada de Cristo, ela não está de uma maneira final ligada a uma vida nessa terra, né, a permanecermos aqui para sempre, ou permanecemos aqui sem problemas. Não é isso que é a obra de Cristo. A obra de Cristo, ela nos lança para um futuro em que gloriosamente estaremos com Ele, livrados, libertos de todas as situações das quais, ou as quais nós experimentamos hoje no mundo que jaz no maligno. Então, né, não é que não devamos andar de maneira adequada, não devamos, né, então vamos andar de qualquer maneira, porque, né, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que nós precisamos voltar os nossos olhos para a obra de Cristo e saber que é essa obra que nos livra. E ela não nos livra, né, de percalços, situações desse mundo, né, porque o Senhor ele permite que nós passemos por essas situações até para o nosso crescimento. Mas ela nos livra da condenação futura e ela nos garante uma vida que está sendo desenvolvida em nós, para que na eternidade nós sirvamos ao nosso Deus. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós, né, e que os nossos olhos não sejam tirados dele, e que não sejamos enganados, né, não sejamos enganados pelas coisas que acontecem ao nosso redor. Né, o fato dessa natureza estar gemendo, né, nós vamos continuar vendo situações que irão acontecer, né, porque o Senhor também já diz na sua palavra, né, guerras e rumores de guerra, terremotos, né, situações que irão acontecer nesse mundo. Né, no mundo que está caótico nesse momento, não sem controle. Não sem controle. O mundo está debaixo do controle de Deus, mas no caos. Esse mundo não está da maneira que deveria ser. Mas o Senhor tem controle absoluto sobre todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Quando o Senhor Jesus se manifestar, eu repito, aí sim o julgamento, né? Não é porque você é pecador, porque você não é. O julgamento é porque você não creu. Porque você não. Eu não sei a melhor palavra, né? Mas você não fez caso do Filho de Deus e da graça que ele ofereceu para você ser livrado, né? Para você ser definitivamente livrado da condenação eterna. Isso aí nós precisamos pensar. E aí sim, o mundo que jaz no maligno, ele sofrerá julgamento, ele será julgado e ele será conduzido, né, ao que deve ser, né,
retirado para que reine, né, um mundo justo, de um Deus que é justo. Então que o Senhor ele nos ajude, né? E essa mesa, eu creio que ela nos fala disso. Ela nos fala de um Deus justo, de um Deus santo, 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 diante de quem não pode persistir, não pode continuar o pecado, mas que nos fez justos e santos na pessoa do seu Filho, o nosso Senhor Jesus, que morreu pelos nossos pecados. É disso que nós falamos, é isso que nós estamos celebrando nessa manhã. Senhor, nós te agradecemos, porque não há nenhum outro fato, Senhor, não há nenhuma outra situação, Senhor, necessária, Senhor, para lavar os nossos pecados, para nos purificar, seja individualmente, seja coletivamente, Senhor. Não há nada, Senhor, que tenha ficado para trás, Senhor, não há nenhum fio, Senhor, Senhor, que não esteja ligado corretamente, Senhor. Mas tudo que nós necessitamos foi feito em Cristo Jesus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é aquele que pagou pelos meus pecados e pelos nossos pecados, Senhor. E nós estamos aqui nessa manhã, Senhor, para honrar o Senhor Jesus e para dizer que, a despeito de qualquer catástrofe que possa acontecer nas nossas vidas, como tem acontecido na vida de muitos irmãos, Senhor, ali no sul, Senhor, nós estamos dizendo aqui que Jesus Cristo pagou por todos os nossos pecados. E nós estamos nele agora, santos, puros, porque ele nos colocou nele mesmo, Senhor. Queremos te agradecer também, Senhor, porque essa salvação ela não é frágil, Senhor. Ela não é fraca. Ela tem o poder, pelo Espírito Santo que habita em nós, de nos conduzir a uma vida de santidade, de pureza, uma vida de comunhão absoluta com o Senhor e com os nossos irmãos. Queremos te agradecer por tão grande salvação que o Senhor nos deu, Senhor. E erguer a nossa voz, Senhor, para dizer, não há nenhuma outra situação que seja capaz de nos purificar dos nossos pecados, a não ser Jesus Cristo e a sua obra bendita no Calvário, porque ele é justo, santo, puro, imaculado, nunca pecou, morreu, ressuscitou e se assenta no alto e sublime trono juntamente com o Pai. Te damos graças, Senhor Jesus, e honramos o teu nome nessa manhã. Não permitimos que nenhum outro nome, nenhuma outra situação se levante para ser comparada contigo, Senhor, de maneira sutil ou não. Nenhum outro nome, nenhuma outra situação pode ser colocado lado a lado contigo, Senhor, e com aquilo que o Senhor fez. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado porque podemos participar, porque o teu sangue nos purifica de todos os nossos pecados. E isso também é uma grande glória e uma alegria para o nosso coração. Louvado seja, adorado o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor que morreu por nós. Amém. Todos que têm reconhecido, que têm compreendido pela graça de Deus essa salvação que o Senhor Jesus nos deu, são convidados a participar desse momento. Lavados no sangue do Cordeiro, né? Todos devem participar, né? Abandonemos os nossos pecados, a graça que há nele, e vivamos uma vida de santidade, porque ele tem nos prometido tal vida.